Eu tenho recebido muitas perguntas, indagações e questionamentos acerca do meu voto declarado no presidente Lula, já anunciado desde o primeiro turno, e que eu pretendo repetir agora no próximo dia 30, segundo turno das nossas eleições presidenciais. Eu acredito que esses questionamentos eles são colocados para mim de forma mais pontual, pelo fato de eu ser um pastor de uma igreja evangélica, de uma igreja de tradição evangélica, histórica, e a gente vive nesse contexto, cenário atual, onde a igreja evangélica brasileira, as lideranças evangélicas, os pastores evangélicos, têm declarado seu apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro desde o ano de 2018 e aonde a igreja evangélica brasileira ela tem estado aliançada de forma aparentemente incondicional com o Bolsonaro e com o seu governo. Eu acredito que esses questionamentos são colocados para mim por pessoas que talvez acreditem ou que tenham a percepção de que essa seja uma voz divergente, de que essa seja uma voz dissonante no meio evangélico brasileiro. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou cristão, nascido em berço evangélico, e toda a minha história de vida ao longo dos meus 32 anos, ela se desenvolve dentro da igreja. Por isso não é a minha convicção política que influencia a minha fé ou a minha interpretação teológica, muito pelo contrário. É a minha experiência de fé que acaba por influenciar a minha visão de mundo e também as minhas convicções políticas. E eu tenho, ao longo desses 32 anos, experimentado um Deus que não é um Deus que se impõe a qualquer custo, que não é um Deus que violenta individualidades, que não é um Deus que gera morte, que não é um Deus que faz valer as suas leis a qualquer custo e a qualquer preço. Pelo contrário, eu tenho visto e eu tenho interpretado e visto na pessoa de Jesus Cristo, nas páginas da Bíblia Sagrada, um Deus que é misericordioso, um Deus que é compassivo, um Deus que é doador e gerador de vida e um Deus que tem um projeto de restauração e de reconciliação de toda a humanidade e de toda a sua criação. Por isso é que eu não poderia me calar ou não poderia sequer declarar apoio a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro representa um projeto de morte. Jair Bolsonaro representa um projeto de violência às individualidades, de violência aos direitos humanos, de violência às questões mais profundas e inerentes do ser humano, de violência inclusive à fé alheia, porque a gente vê um momento onde quem não concorda com Bolsonaro, quem não vota em Bolsonaro, tem sido inclusive violentado na sua fé, tem sido inclusive violentado na sua própria experiência religiosa. A gente viu, e eu como pastor tenho acolhido inúmeras pessoas que faziam parte de determinadas comunidades de fé e que se viram desacreditadas, que ouviram de seus pastores e de suas lideranças que não eram crentes, não eram convertidas, que não haviam de fato experimentado a Jesus, porque não declaravam o seu voto em Bolsonaro ou porque manifestavam o seu desejo e a sua intenção de votar também no presidente Lula. E esse é um dos motivos pelos quais eu tenho declarado meu voto, nessa intenção de acolher essas pessoas, nessa intenção de representar essas pessoas e de fazê-las sentir paz no coração de que não há nada errado com a sua fé, não há nada errado com a sua experiência religiosa, não há nada errado em seu relacionamento com Deus pelo simples fato de elas terem declarado seu voto em Lula ou em qualquer outro candidato. A fé ela não pode ser vinculada ao voto dessa forma incondicional e dessa forma violenta como tem sido realizado pelo movimento bolsonarista. Eu quero aqui pontuar que eu não acredito que todo mundo que vota em Bolsonaro é um antidemocrata ou é um inimigo da República ou um fascista. Eu acredito que quem expressa o seu voto em Bolsonaro por ter divergências de agenda, divergências políticas, econômicas com o PT, está dentro do campo democrático. Agora, o bolsonarismo ele se constitui como uma ideologia que violenta, uma ideologia que estabelece para si não adversários, mas inimigos, e porque tem inimigos, quer silenciar, quer censurar, quer violentar, quer matar, quer eliminar os seus inimigos. E isso, diante da luz do Evangelho, isso é intolerável, isso é inconcebível. Jesus não se impôs sobre ninguém, Jesus não violentou ninguém, Jesus não ameaçou ninguém, pelo contrário, diante das vozes divergentes, Jesus ele sempre se demonstrou acolhedor e Jesus sempre se demonstrou como alguém misericordioso. Inclusive, no seu momento de crucificação, Jesus ora a Deus pedindo que o Pai perdoasse aqueles que o crucificavam porque não sabiam o que faziam. Agora, diante de Jair Bolsonaro, a igreja evangélica brasileira, ela tem construído uma interpretação teológica que mais se aproxima de uma interpretação idolátrica. A igreja evangélica brasileira tem tratado Jair Bolsonaro como se ele fosse um Messias, um enviado de Deus, que tem como objetivo, como missão divina, salvar a pátria, salvar o Brasil de um ilusório mal do demônio comunista. E eu quero aqui, nesse momento, pontuar, inclusive, que
Quando eu declaro meu voto em Lula, eu não estou fazendo a atitude contrária de construir ou de tentar construir uma interpretação teológica em torno da figura de Lula. Eu não acredito que Lula seja santo, eu não acredito que Lula seja um Messias, eu não acredito que Lula seja enviado de Deus, eu não acredito que Lula seja um representante dos valores cristãos e nem que precise ser um representante dos valores cristãos. Eu não acredito que Deus tem compromisso em eleger Lula e eu não acredito que o Lula ele precise se aliançar com igrejas a fim de conceder benefícios e a fim de prometer algumas benesses às igrejas evangélicas ou às igrejas de tradição cristã. Como um democrata, como um chefe de Estado, Lula ou qualquer outro presidente precisa respeitar as individualidades, precisa respeitar o direito do ser humano de manifestar o seu voto, de manifestar a sua fé, de manifestar a sua expressão religiosa da forma como lhe aprouver, da forma como se sentir melhor e da forma como se sentir mais confortável. Por isso, o meu voto em Lula, ele não se parte de uma construção teológica em torno da figura de Lula. Mas o meu voto em Lula, ele é primeiramente um protesto ao projeto de necropolítica de Jair Bolsonaro, um projeto que inclusive usurpa do nome de Deus, que manipula a fé das pessoas, um projeto que teve um comportamento inaceitável durante esse momento de pandemia que nós vivenciamos, onde um presidente inclusive chegou a imitar pessoas que sofriam com falta de ar. O meu voto declarado em Lula, ele tem também como intenção um protesto contra essa aliança da igreja evangélica que concedeu seu apoio de forma incondicional a Bolsonaro e que comprometeu a sua voz profética e que já não tem moral para poder falar ou para poder se posicionar com coerência, com moral e com ética diante do cenário político e do cenário social da nossa nação. Por isso, o meu voto declarado, ele é um voto de protesto, ele não é um voto de um lulista, de um petista, porque eu não sou, nunca o fui e não tenho intenção de me tornar um, mas é especialmente um voto de protesto e um voto em favor da democracia, um voto em favor dos direitos humanos, um voto em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade, um voto em favor das pessoas que mais sofrem, das pessoas que têm fome, um voto em favor das pessoas que sofrem qualquer tipo de preconceito e um voto em favor da nossa república e em favor do retorno à ordem social. No próximo dia 30, eu manifesto mais uma vez o meu voto, eu voto 13, voto Lula, para que o Brasil volte a ser feliz e para que o Brasil volte a ter a sua ordem democrática restabelecida.